Percebendo no Flamengo, né, para a gente falar também um pouquinho do outro lado, eu vejo em alguns momentos, nos momentos difíceis principalmente, eu vejo com uma certa frequência alguns jogadores do Flamengo que são considerados lideranças técnicas, abaixando a cabeça. Como se demonstrando um cansaço até, olha, e isso a gente não via, né? O Flamengo supercampeão era um Flamengo que reagia e quando provocado, às vezes reagia até mais intensamente em campo e virava jogos. E dessa vez, até pelas inúmeras dificuldades, eu coloco muito na conta dessa temporada diferente, o ano diferente, a pandemia, os problemas, as duas mudanças de comando e o torcedor mal acostumado. Sim, a ausência da torcida. Né? Sim, eu acho a ausência da torcida para um time que se acostumou a jogar com casa cheia, mesmo fora de casa, e os times bons gostam de jogar com estádio cheio, mesmo na condição de visitante, né? Eu acho que tudo isso influencia, a gente tem que, às vezes, botar algumas coisas aí nessa equação que não é simples, né? Achar que os caras são máquinas. Lógico que você tem ali uma queda de rendimento, você tem hoje mais uma vez uma dificuldade do Flamengo de fazer gol, que parece estranho, né? Para um time com tantas qualidades, mas a questão psicológica já diagnosticada pelo Rogério Ceni, e isso vai ter que ser trabalhado numa temporada absolutamente atípica. Fala, Dudes. Não, é que eu ia fazer o contraponto da torcida. Eu fico imaginando também o São Paulo com a torcida poderia ajudar, mas dado o ambiente de pressão que há no clube, dado o que a gente tem visto nos últimos anos, Zupac, por favor, discorde de mim se for o caso, porque acompanha também bastante, eu acho que nesse momento poderia ser pior para o São Paulo ter torcedores com esse time jovem. Não agora, nesses últimos jogos, mas no momento em que torcedor queria a cabeça do Gabriel Sara, queria demitir o Diniz, não queria nova chance para o Brenner, não queria Igor Gomes porque o agente falou de Real Madrid, não queria Luan, não queria Diego Costa, não queria ninguém, porque o torcedor do São Paulo é assim, em geral, claro. Talvez esse time não tivesse evoluído com essa pressão da torcida, que pode ajudar, mas pode atrapalhar também. No caso do Flamengo, a ausência da torcida me parece claro que atrapalha. No caso do São Paulo, eu tenho dúvidas. Eu concordo, Dudes. Eu acho que até, de um modo geral, o lançamento de garotos nessas competições sem torcida, ele fica facilitado, porque a pressão, né, a atmosfera do estádio, ela não tem aquela reação imediata ao erro, principalmente. Então, por isso que é um campeonato também marcado já por jovens jogadores que estão se destacando. E o Flamengo também é um exemplo disso, né? A garotada que o Flamengo lançou naquele período de surto, eu acho que aquilo ali tudo só funcionou também porque o estádio estava vazio, né? Porque o erro, ele é comum, né? Até nos mais experientes, mas você não ter ali a resposta da torcida ao erro, principalmente, dá uma tranquilizada no garoto para ele tentar de novo, para ele não se intimidar. Eu acho que tem uma característica. Fala, Zupa. Não, e eu concordo com o Gabriel. Eu acho que existem momentos em que essa torcida faz muita falta para esse garoto. E o São Paulo, quando a temporada parou lá em março, o último jogo com torcida foi contra a LDU, e foi um jogo em que o São Paulo jogou muito bem. E ali eu me lembro do Diniz ter falado muito sobre essa relação que se criava, essa identificação que se criava entre o time e a torcida. Então, em muitos momentos, a presença do torcedor seria fundamental, mas eu estou totalmente de acordo que em outros momentos ela seria bastante complicada. A gente consegue pensar num São Paulo sendo eliminado na Libertadores, ou pro Lanús na Sul-Americana, que já foi a terceira eliminação do ano, com torcida no estádio. Se sem torcida já foi um ambiente pesado, com diretoria tendo que bancar treinador, etc e tal, você imagina com torcida. E imagina num jogo do São Paulo, com o Morumbi cheio, ou relativamente cheio, depois de duas saídas curtas, erradas, porventura erradas, dos defensores do São Paulo, com qual tranquilidade esses defensores teriam a terceira saída, né? E a gente sabe que o Diniz, ele insiste, quanto mais erros acontecerem, mais ele vai insistir para essa jogada acontecer de maneira correta, através do bom trabalho que acontece no dia a dia dos gramados. Então, sim, para os times que estão vivendo momentos mais de pressão, jogar com estádio vazio muitas vezes ajuda, dá tranquilidade, oferece mais a possibilidade de arriscar para o jogador, consequentemente de acertar também. E só uma coisa,
coisa? Oi, fala. Eu preciso só para o intervalo, gente, mas vamos lá. Claro. Só para não ficar mal entendido, não é que, olha, o Gabriel disse que é melhor sem torcida. Não. O caminho é o seguinte: uma torcida que compreenda essas coisas, uma torcida que pelo menos pondere essas coisas, que veja que com o tempo os jogadores podem melhorar. É só isso. O meu também é bem rápido, Eber. O nome não teria nem durado o tempo que durou no Flamengo se tivesse torcida no estádio. E o Odair Hellmann já não seria, só para citar um exemplo, já não seria técnico do Fluminense já há pelo menos uns 3 meses. E é o que eu acho um absurdo no caso do Flamengo. Eu não obrigo ninguém a pensar como eu, né? Mas eu acho muito estranho e penso até que o mais legal nesse momento por parte da torcida do Flamengo era justamente mostrar apoio. Um apoio ainda num sinal de gratidão por tudo que esse time conquistou no último ano. Foram 7 títulos em um ano. O Flamengo conquistou 7 títulos em um ano, ou 6 títulos em um ano. E eu acho que num momento difícil é que a torcida, até por demonstrar uma gratidão, deveria falar: não, vocês tropeçaram agora, não tá legal, mas a gente tá junto de vocês. E não o que a gente tá vendo por aí, um monte de campanha para fazer isso, fazer aquilo, pressionar isso. Não entra na minha cabeça, mas é o futebol brasileiro também. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo o repórter CBN e